Hoje abrimos a palavra para ouvir uma instrução que atravessa gerações. Uma carta escrita não apenas para um homem, mas para todos aqueles que foram chamados para permanecer firmes na verdade. No livro de 1 Timóteo, somos ensinados a guardar a fé, viver com responsabilidade espiritual e permanecer fiéis em um mundo cheio de enganos. Se esta mensagem fala ao seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e caminhe conosco nesta missão de levar a palavra de Deus mais longe. Prepare o coração, silencie a alma e receba aquilo que o Espírito quer ensinar hoje. Vamos começar. No 1 Timóteo, capítulo 1, a sã doutrina, o perigo dos falsos ensinos e a graça que transforma, 1:2, a autoridade apostólica e a base da fé. Paulo inicia a carta afirmando sua identidade como apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade própria, mas por ordem direta de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Logo na abertura, ele estabelece que tudo o que será dito carrega autoridade espiritual e não opinião humana. Ele se dirige a Timóteo chamando-o de verdadeiro filho na fé, revelando uma relação profunda de discipulado, cuidado espiritual e confiança. A saudação, graça, misericórdia e paz mostra que a caminhada cristã depende totalmente da ação de Deus sobre o coração humano. 3:7. O perigo dos falsos mestres e das discussões inúteis. Paulo relembra Timóteo da missão que lhe confiou em Éfeso. Permanecer firme e ordenar que alguns não ensinem doutrina diferente. Havia pessoas se ocupando com fábulas, genealogias intermináveis e debates sem fim, que não produziam edificação, mas confusão. Essas discussões desviavam o foco da fé genuína e produziam apenas orgulho espiritual. Paulo deixa claro que o objetivo da instrução cristã é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Quando a fé perde esse foco, mesmo o conhecimento se torna vazio. Alguns queriam ser mestres da lei, mas não compreendiam nem o que diziam, nem aquilo que afirmavam com tanta convicção. O zelo sem entendimento gera engano. 8:11. O verdadeiro propósito da lei Paulo esclarece que a lei é boa, se usada corretamente. Ela não foi dada para justificar o justo, mas para revelar o pecado dos rebeldes, dos ímpios, dos injustos e dos que vivem em oposição a Deus. Ele lista pecados que revelam a condição humana caída, violência, imoralidade, mentira, exploração e tudo o que se opõe à sã doutrina. A lei expõe o erro, mas não salva. A salvação está ligada ao Evangelho da glória do Deus bendito, que foi confiado a Paulo. Aqui aprendemos que a lei aponta o problema, mas o Evangelho apresenta a solução. 12:14. A graça que transforma o pecador Paulo faz uma pausa e testemunha pessoalmente da graça que o alcançou. Ele agradece a Cristo Jesus por tê-lo fortalecido e considerado fiel, colocando-o no ministério. Ele reconhece que antes era blasfemo, perseguidor e violento. Mesmo assim, recebeu misericórdia, porque agia na ignorância da incredulidade. A graça do Senhor se derramou abundantemente sobre ele, juntamente com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esse trecho revela que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. 15:17. Cristo veio salvar pecadores. Paulo declara uma das afirmações mais fortes do Novo Testamento. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconhece sua antiga condição não para se condenar, mas para exaltar a paciência e a misericórdia de Deus. Sua vida se tornou um exemplo vivo de que Deus pode transformar até o pior dos pecadores. Paulo então explode em adoração, exaltando Deus como Rei eterno, imortal, invisível e único digno de honra e glória para todo o sempre. 18:20. A batalha da fé e o chamado à perseverança
Paulo encerra o capítulo entregando a Timóteo uma exortação solene. Ele o lembra das profecias feitas a seu respeito e o chama a combater o bom combate da fé. Essa batalha não é carnal, mas espiritual. Exige fé preservada e uma boa consciência. Alguns rejeitaram isso e naufragaram na fé, como Himeneu e Alexandre, que Paulo cita como exemplo de pessoas que abandonaram a verdade. O alerta é claro: não basta começar bem, é necessário permanecer firme até o fim. Encerramento do capítulo. O capítulo 1 de 1 Timóteo nos ensina que a igreja deve guardar a sã doutrina, fugir de debates vazios, compreender o propósito da lei e viver sustentada pela graça. Também nos lembra que o ministério é um chamado sério, que exige fidelidade, vigilância e um coração rendido a Deus. A mesma graça que transformou Paulo continua disponível hoje para todo aquele que crê. 1 Timóteo, capítulo 2. Oração, ordem espiritual e o propósito de Deus na igreja. 1:2. O chamado à oração por todos, Paulo inicia o capítulo com uma exortação clara e prioritária. Antes de qualquer outra coisa, a igreja deve orar. Ele menciona súplicas, orações, intercessões e ações de graças, mostrando que a vida cristã é sustentada por uma relação constante com Deus. A oração não deve ser restrita apenas aos irmãos da fé, mas estendida a todas as pessoas, inclusive autoridades, reis e governantes. O propósito dessa oração é que possamos viver uma vida tranquila, pacífica, digna e piedosa. A oração não apenas muda circunstâncias, mas molda o ambiente espiritual onde a igreja está inserida. 3:4. O desejo universal de salvação. Paulo afirma que isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aqui ele revela o coração de Deus. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação não é limitada por etnia, posição social ou passado. O desejo de Deus é que ninguém permaneça na ignorância espiritual, mas que todos conheçam a verdade que liberta. 5:6. Um só Deus e um só mediador. Paulo declara uma verdade central da fé cristã. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Cristo entregou a si mesmo como resgate por todos, no tempo determinado. Isso revela que a salvação não ocorre por meio de méritos humanos, obras religiosas ou intermediários terrenos, mas exclusivamente pela obra completa de Cristo na cruz. 7. O chamado apostólico de Paulo reafirma seu ministério como pregador, apóstolo e mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele deixa claro que não está falando por vaidade ou autoridade própria, mas por um chamado legítimo de Deus. A verdade do Evangelho precisa ser ensinada com fidelidade e responsabilidade. 8. O chamado à santidade na oração. Paulo orienta que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Aqui aprendemos que a postura exterior reflete uma condição interior. Não basta orar com palavras. É necessário um coração limpo, reconciliado e disposto à paz. 9:10. Modéstia e testemunho cristão. Paulo se dirige às mulheres, exortando que se vistam com modéstia, decência e bom senso. O foco não está em aparência exterior extravagante, mas em um testemunho que glorifique a Deus. A verdadeira beleza é revelada por meio de boas obras, temor a Deus e um coração submisso à vontade divina. 11:12. Ordem no ensino e na autoridade espiritual. Paulo orienta que a mulher aprenda em silêncio e com toda submissão. Ele afirma que não permite que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre o homem naquele contexto específico da igreja. Esse trecho deve ser compreendido dentro do contexto cultural, histórico e organizacional da igreja primitiva, sempre com equilíbrio, respeito e discernimento espiritual. 13:14. Fundamento na criação. Paulo fundamenta sua orientação na ordem da criação.
Adão foi formado primeiro, depois Eva. Ele relembra que a queda envolveu engano e desobediência, não como condenação, mas como alerta espiritual sobre responsabilidade e ordem. O de 15. Redenção, fé e perseverança. Paulo encerra o capítulo afirmando que a mulher será salva por meio de sua vocação, se permanecer em fé, amor, santidade e modéstia. Esse versículo aponta para a perseverança na fé e não para a salvação por obras. O foco está em uma vida alinhada com Deus, produzindo frutos espirituais visíveis. Encerramento do capítulo. O capítulo 2 de 1 Timóteo nos ensina que a igreja é sustentada pela oração, organizada pela verdade e direcionada pela vontade de Deus. Ele nos lembra que a fé cristã não é desordem, mas vida em alinhamento com o propósito divino. A oração, a santidade e a obediência caminham juntas na edificação da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3. Liderança espiritual, caráter cristão e a igreja como coluna da verdade. De 1. O desejo pelo episcopado. Paulo inicia afirmando que o desejo de exercer o episcopado ou liderança espiritual é um desejo nobre. Ele não condena a aspiração por liderança, mas deixa claro que ela não deve nascer da ambição, do ego ou da busca por posição. O ministério não é status, é serviço. Quem deseja liderar na igreja precisa entender que está se dispondo a carregar responsabilidades espirituais profundas, cuidar de pessoas e prestar contas a Deus. 2:3. O caráter irrepreensível do líder Paulo passa a descrever as qualificações do bispo. Ele deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, equilibrado, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho, violento ou briguento, mas manso, pacífico e desapegado do dinheiro. Aqui aprendemos que Deus valoriza mais o caráter do que o talento. Antes de ensinar com palavras, o líder ensina com a própria vida. 4:5. Liderança começa dentro de casa. Paulo afirma que o líder deve governar bem sua própria casa, mantendo os filhos em submissão e respeito. Ele faz uma pergunta direta e profunda. Se alguém não sabe cuidar da própria família, como cuidará da igreja de Deus? A vida doméstica é o primeiro campo de prova do ministério. A espiritualidade verdadeira começa no lar. 6:7. Maturidade espiritual e bom testemunho. Paulo alerta que o líder não deve ser recém-convertido, para que não se encha de orgulho e caia na mesma condenação do diabo. Além disso, ele precisa ter bom testemunho dos que estão fora da igreja. A fé cristã não pode ser apenas interna, ela precisa ser visível na sociedade. A liderança espiritual exige maturidade, humildade e coerência entre fé e prática. 8:10. As qualificações dos diáconos. Paulo passa a falar sobre os diáconos, que também devem ser dignos, respeitáveis, sinceros e não apegados ao vinho ou ao lucro desonesto. Eles devem guardar o mistério da fé com consciência limpa. Antes de servir oficialmente, devem ser provados, mostrando fidelidade e compromisso. Isso revela que todo serviço na igreja é espiritual, não apenas o púlpito. 11. O testemunho das mulheres. Paulo menciona as mulheres, exortando que sejam dignas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Aqui aprendemos que o testemunho feminino também é essencial para a saúde espiritual da igreja. O ministério é coletivo e todos são chamados à fidelidade. 12:13. Recompensa do serviço fiel. Os diáconos devem ser esposos de uma só mulher e governar bem seus filhos e suas casas. Paulo afirma que aqueles que servem bem adquirem uma posição honrosa e grande confiança na fé em Cristo. O serviço fiel gera crescimento espiritual, autoridade saudável e amadurecimento na fé. 14:15.
A igreja como casa de Deus, Paulo explica o motivo da carta, para que Timóteo saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ele descreve a igreja como a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Isso mostra que a igreja não é apenas um prédio, mas um organismo espiritual, responsável por sustentar e proclamar a verdade no mundo. 16. O mistério da piedade. Paulo encerra o capítulo com uma declaração poderosa e poética sobre Cristo. Ele foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Esse versículo resume o coração do Evangelho. A igreja existe para anunciar esse mistério: Cristo encarnado, morto, ressuscitado e glorificado. Encerramento do capítulo. O capítulo 3 de 1 Timóteo nos ensina que liderança espiritual começa no caráter, passa pela família e se manifesta no serviço humilde. A igreja é chamada a ser um reflexo da verdade de Deus no mundo, sustentada por líderes fiéis, maduros e comprometidos com o Evangelho. Cristo é o centro de tudo. Ele é o fundamento, o modelo e o propósito final da igreja.